Maria, ela é uma intercessora, ela é uma serva do Senhor. Adorar só se adora a Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoração significa retirar Deus e colocar alguém no lugar. Só que não faz sentido colocar Maria no lugar de Deus. Afinal, ela nos aponta para Ele. Eu vou falar depois sobre todas as aparições de Maria. E em todas as aparições, todas não, vou falar algumas, mas em todas as suas aparições, manifestações, experiências, ela sempre aponta para Jesus, o seu Filho. Inclusive, ela foi a escada, né? Deus ao céu, foi a escada que Jesus veio ao mundo para salvar todos nós. Então, ela é uma medianeira, é uma intercessora, e não recebe o título de ser adorada. Ela mesma não quer ser assim. Nós católicos não fazemos isso. O catecismo da igreja é claro, é objetivo e claro. Nossa Senhora é intercessora, é uma mãe auxiliadora. E aí eu queria trazer um pouquinho as virtudes de Maria. A primeira delas, uma das principais, é a sua obediência. Quem aí se diz obediente a Deus? Eu sou obediente a Deus. Levanta a mão aí alto. Pesado, né? Ó, pesa. Eu digo que Maria foi a mais obediente de todas, por quê? Vocês conhecem a historinha, né? Olha a imagem ali embaixo. Eu botei a imagem para ficar bem ilustrativo. O anjo chegou até Nossa Senhora, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, chegou para ela e disse, fez toda aquela fala, né? E perguntou se ela queria ser mãe do Filho de Deus, mãe de Jesus. E Maria sabia que ela estava prometida a José, mas não estava casada. Então isso podia dar um bolo desgraçado. Ela poderia ser considerada adúltera, ser apedrejada, ser difamada, perder todo o status social dela, tudo. Porque ela tinha a gama de ser uma pessoa bela, uma pessoa pura, que amava as outras, Maria. Mas ela simplesmente confiou em Deus e disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí eu fico imaginando, né, nós, servos aqui do retiro, ou as pessoas que estão tendo um primeiro contato com Deus, vindo nesse retiro. A gente olha para cima, meu Deus, eu quero te servir, eu quero ser usado por ti, faça em mim segundo a tua vontade, mas por favor me coloca no ministério de música, eu quero tocar lá, né? Ou Deus, eu quero te servir, faça em mim segundo a tua vontade, mas por favor a pregação, por favor, eu queria tanto pregar. Maria simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, eu estou aberta a tudo, porque eu confio em ti. Com a obediência vem a confiança. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu estou aberta, eu confio em ti. Faz o que tu quiser com a minha vida, Deus. Eu sou tua serva. Forte isso, né? Quem tem coragem de dizer isso hoje? Aí, essa aqui é a Maria. Recebeu a notícia do anjo, digamos lá na sua casa, né? E ela se sente inspirada por Deus a sair correndo e visitar sua prima Isabel, que também estava com um filho na barriga que se chama João Batista. Quem conhece João Batista aí? O cara que andava pelo deserto, comia gafanhotos e pregava assim: eu vos batizo com água, mas chegará aquele que vos batizará com o Espírito Santo, e eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Esse era João Batista. E aí quando Maria chega correndo, Isabel diz que se enche do Espírito Santo, assim, a criança dentro dela, que era João, começa a pular, começa a socar tudo. E Isabel diz: aqui devo a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar, da mãe do meu Senhor. Aí Maria, inundada pelo Espírito Santo, ela fala o Magnificat, que é uma oração que tem um movimento lá de Nossa Senhora que meus pais participam também. E essa é a oração do grupo, é o Magnificat, está no Evangelho de Lucas. E tem um trecho do Magnificat que diz: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Ou seja, ela podia estar esbanjando, né? A mãe do Filho de Deus, Jesus está aqui, o Salvador, o esperado de toda a humanidade. E eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe dele. Não é tu, sou eu. Eu sou a mãe dele. Não. Maria era simples, era humilde. Ela talvez foi a maior das criaturas, depois de Jesus, porque Jesus era um homem Deus, né?
Foi a maior das criaturas, mas se sentia a menor, a servozinha. Sou simplesmente isso. Outra virtude de Maria, a sua pureza. Ou seja, foi obediência, humildade e pureza. Aqui está o catecismo da igreja, para não ter. O catecismo da igreja é simples e objetivo, é fantástico. O livro católico é demais. Desde o primeiro instante de sua conceição, ela foi totalmente preservada e imune da mancha do pecado original. E permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da vida. O que eu falei? Que depois da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, beleza? O pecado original. Só que Nossa Senhora, quando foi concebida, ela foi concebida sem o pecado original. Ela foi preservada pelo Espírito Santo porque ela ia gerar o Salvador. Entendeu? Então ela nasceu sem pecado original, resumidamente. É o que está aqui, ó. Ela foi totalmente preservada e imune da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da sua vida. Ou seja, a Puríssima Virgem Maria. Amém? E aí eu acho engraçado que quando o anjo saudou Nossa Senhora, ele disse, o anjo disse, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Se você procurar em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, um anjo, quando vai saudar alguém, ele diz, não tenhas medo. Porque a Bíblia diz que os anjos são tremendos, eles são enormes, magníficos. E a gente tem medo do novo, daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo. Então quando o anjo chegava, ele dizia, não tenhas medo, calma, eu sou de Deus, eu sou o anjo da paz. E para Nossa Senhora foi diferente. O anjo disse-lhe, ave cheia de graça. Nós somos desgraçados, nós precisamos da graça de Deus. Só que um anjo, o ser celestial, diz para ela, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, ela foi preservada pelo Espírito Santo daquele pecado original, foi concebida sem esse pecado, e é isso aí, a pureza de Maria. E esse é o Magnificat que eu falei para vocês. Dá para a gente ler todo mundo junto? Vamos lá então. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isto, desde agora e proclamará bem-aventurada todas as gerações. Segurou. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. O que a gente faz? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E proclamarão bem-aventurada. É o que a gente faz. Todas as gerações. E proclamarão bem-aventurado. Continuando, vamos lá. Porque realizou e cujo nome é santo. Vocês percebem uma humildade aqui? Porque realizou em mim maravilhas, ou seja, eu não posso fazer nada, é Deus quem faz. Aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Amém. E continua, vamos lá. Sua misericórdia profundo, né? Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Continuando. Acolheu a Israel em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Essa é a oração chamada Magnificat, está no Evangelho de Lucas. E aí vem a intercessão de Maria. Jesus ainda não tinha começado a sua missão iniciada, ainda não, a hora dele ainda não tinha chegado. E eles estavam numa festa de casamento. E aí, faltou vinho nessa festa. Só que o vinho nessa passagem simboliza alegria. Faltou vinho, faltou alegria. E Nossa Senhora percebe que faltou o vinho, a alegria. E aí ela chega para Jesus e diz assim, faz alguma coisa. Faltou vinho, faltou alegria, vai acabar com a festa. Aí Jesus tem aquela famosa frase, né? O que compete a mim isso, mulher? O que isso tem a ver comigo? A minha hora ainda não chegou.
Aí de certo ela dá aquela olhada para ele assim, pô, eu te pedi. Aí em seguida ela olha para os servos que estavam servindo ali e diz assim: fazem tudo o que ele vos disser. E essa é a palavra mestre para entender a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora percebe o momento, percebe que ia dar algo de errado, ia faltar alegria, ia faltar a motivação da festa. Ela percebeu o problema e chegou a Jesus e pediu, mesmo que ainda não fosse a hora dele. Não era a hora dele, mas ele fez, no pedido de Nossa Senhora. E aí está uma chave da intercessão dela. E aí Jesus diz, aliás, Maria diz, né, fazer tudo o que ele vos disser, e Jesus manda colocar os odres com água e ele transforma em vinho. Aí depois o pessoal que está bebendo vinho diz, né, nossa, normalmente o vinho bom vai primeiro e o vinho ruim vem depois, porque o pessoal já está embriagado. Mas tu, dono, preparaste o vinho melhor para depois. Ou seja, o vinho que Jesus tinha transformado. Amém? Catecismo da igreja, claríssimo. De fato, depois de elevado ao céu, Nossa Senhora não abandonou esta missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Ah, mas a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Certíssimo. Nossa Senhora é mediadora entre nós e Jesus. Registro das aparições. E o website de onde eu tirei foi The Miracle Hunter. E lá, ele foi à caça no mundo todo de registros de aparições de Nossa Senhora. Ele encontrou mais de 2.000. 2.000. E o pessoal me diz que é invenção, que é psiquismo, que não existe, que não faz sentido. E vocês vão ver depois como fica mais evidente a prova das aparições, porque Nossa Senhora aparece a pessoas que não têm condição nenhuma de provar que ela apareceu. Eram as piores pessoas que tinham condições de provar que Nossa Senhora apareceu, e é justamente essas que ela escolhe, que torna mais verídica ainda a aparição. A primeira aparição da Virgem da qual se tem dados é a de Nossa Senhora do Pilar, na Espanha, que apareceu ao apóstolo Santiago, em 40 depois de Cristo, ou seja, muito cedo, logo depois da morte de Nosso Senhor. E o mais engraçado é que Jesus morre e ressuscita. Esse é sem dúvida o acontecimento mais forte de toda a humanidade, mais importante. E depois que ele ressuscita, ele aparece a muitos apóstolos. Pregaram no Evangelho e tal, faz toda aquela fala. E depois dele, quem aparece é a Nossa Senhora. É ela que aparece. Por quê? Com a permissão de Deus. Como diz o Catecismo, Nossa Senhora, depois de morta, não abandona a sua missão salvadora. Ela é assunta ao céu e continua intercedendo e nos alcançando os dons da salvação que vem de Jesus. É uma intercessora, é uma mãe que cuida de seus filhos. Alguns teólogos dizem que depois da morte, paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a aparição de Fátima é um dos maiores eventos da humanidade. Porque além de aparecer, comprovar sua aparição, ela ainda deixa mensagens. 10 anos, 9 anos, 7 anos. Essa gente convenceu o mundo que Nossa Senhora de Fátima apareceu. E aí? Alguém tem sobrinho, filho aqui, nessa faixa de idade? Tem, Camila? Irmão, se teu irmão dissesse que foi Nossa Senhora, ela trouxe mensagem, tem quantos anos? Tu ia autenticar assim, aprovar, assinar embaixo. Louco da cabeça, é isso mesmo. Mas essa gente convenceu. Antes de Nossa Senhora aparecer em Fátima, veio um anjo, chamado Anjo da Paz. Estava lá Lúcia, 10 anos, Francisco, 9 anos, Jacinta, 7 anos, se não me engano é isso. Eles estavam cuidando do rebanho, porque vocês sabem, até os avós, pais de vocês, eles começavam a trabalhar muito cedo, cuidar dos negócios da família, não é pessoal nova mesmo. Amém. Cuidavam do rebanho, do gado, dava comida desde cedo. E eles estavam fazendo isso. De repente, eles veem algo diferente assim. A atmosfera começa a ficar sobrenatural, a vibe é outra. E eu acho muito massa a descrição de Lúcia, que foi a mais velha. Porque Francisco e Jacinta morreram logo depois da aparição. E Nossa Senhora falou que levaria eles aos céus. E Lúcia ficaria para contar o que aconteceu. O anjo aparece a eles, e eu acho muito massa essa descrição de Lúcia aqui, ó. Atmosfera sobrenatural.
um anjo mais brilhante que um cristal atravessados por raios de sol. Perdia-se a noção da existência por dado momento. Ou seja, estava em outra vibe nessa aparição. E o anjo fazia a seguinte oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Conhecem essa oração? Aí saiu aquela música, né? Dá um sol aí. Te amar por quem não te ama. Quem sabe? Te adorar por quem não te adora. Esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem. Pelos que não creem, eu estou aqui. Amém? Surgiu dessa aparição do anjo. O anjo, ele aparece em 1916. Para quem não conhece, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi até 1918. E o anjo aparece em 1916. O anjo apareceu 3 vezes. E ele pedia sempre oração e penitência. E por incrível que pareça, as crianças faziam um jejum. E na terceira aparição, o anjo, ele se ajoelha, ele eleva assim no ar, assim, né, a hóstia e o cálice, simbolizando a última ceia, né? E ele faz uma adoração em reparação dos pecados da humanidade. Em reparação de todos os pecados, porque a guerra estava acontecendo, estavam sendo mortos milhares de pessoas, milhares mesmo. E o anjo faz essa oração. E depois dá a comunhão para as crianças e tal. Isso é mais massa. E aí vem Nossa Senhora depois. O anjo apareceu 3 vezes, né? Em 1916 começou as aparições. E Nossa Senhora apareceu em 13 de maio de 1917. Ou seja, finalizou as 3 aparições do anjo, veio ela. E ela disse que iria aparecer mais 6 vezes depois. Na mesma data, horário e local. Ela falava com as crianças. Tem todo um relato, quem quiser pesquisar depois, do que ela falava. Mas o que ela pedia era: rezem um terço todos os dias e a guerra acabará. É o que ela sempre pedia. Aí Lúcia vinha, porque tipo assim, ó, a primeira aparição estava só eles, né? Só que depois eles começaram a falar e vinha muita gente junto. Só que muitas das pessoas não viam nem ouviam, mas sentiam um clima sobrenatural. As crianças ficavam em êxtase, assim, desmaiavam e tal. Ou seja, repouso, enfim, várias coisas. E ajuntava uma galera, e Lúcia sempre pedia: Nossa Senhora, faça um milagre agora, tem um pessoal que está pedindo. E Nossa Senhora diz: continuem rezando o terço, os milagres acontecerão normalmente. Na terceira aparição, Nossa Senhora vem 6 vezes. Na terceira, ela abre o seu manto e mostra o inferno para as crianças. Acho que por isso que eles estavam com cara de mal, né? Aquela foto lá. Mostra o inferno para eles. Pesado. E ela diz, essas são palavras dela mesmo: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício por elas. Penitência, jejum, se entregue, sacrificar. Por isso Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, como mais uma fonte, como mais um caminho, como mais um pilar da Igreja Católica. Nós temos o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, que nos renova, nos dá força. Temos o Espírito Santo, que é o Deus, que é o cara da vez. Temos a confissão, que também nos dá força. E temos também a intercessão de Nossa Senhora. Por isso, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E aí eu começo a pensar, né, gente? Depois de tantas aparições, a proporção que isso tomou no mundo todo. Quem aí é católico, tá? Ou tem os seus pais que já rezaram um terço alguma vez, pelo menos uma vez por ano, uma vez por mês? Alguém? Olha só. Muitas vezes a pessoa não tem uma intimidade com Deus, não lê a Bíblia, não busca o Espírito Santo, que seria o primordial, né? Mas muitas vezes tem um terço lá guardado que pega uma vez por ano para rezar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração como mais uma fonte, como mais uma alternativa, mais uma oportunidade de salvação às pessoas, que vem por Jesus, claro, mas pela intercessão dela. E aí eu começo a perceber a proporção que isso tomou, porque movimentos foram criados. Em São Paulo mesmo, em Aparecida, esses dias eu vi 40 mil homens rezando o terço, sabe? As peregrinações, o Santuário de Fátima é extremamente visitado pelo mundo todo. Muitas vezes é a única oração da pessoa ir para lá, fazer uma viagem e tal. Então, a proporção que isso tomou, cara.
é muito grande. E Nossa Senhora promete o fim da guerra, mas por fim de tudo, o meu imaculado coração triunfará. Essa é a promessa dela. E ela sempre diz às crianças, porque tipo assim, era muito difícil para as crianças sair dizendo que Nossa Senhora apareceu, porque crianças falando de algo inimaginável, e é difícil as pessoas acreditarem, os próprios pais, é bem complicado para elas. E Lúcia sempre pedia: Nossa Senhora, faz um milagre para provar que tu existe, faz alguma coisa. E quando Lúcia pediu: Nossa Senhora, no 6º dia eu farei, na 6ª aparição, né? Eu farei um milagre. Aí veio a primeira aparição, a segunda, na 3ª ela mostra o inferno, 4ª, 5ª, chega na 6ª. E eu disse para vocês que pessoas iam chegando para participar, certo? Rezavam um terço, ficavam rezando um terço, pedindo pelo fim da guerra. Na 6ª aparição, acontece o milagre do sol. O pessoal estava rezando o terço há mais ou menos 2, 3 horas. Na data, local e horário marcado, Nossa Senhora aparece. Haviam 70 mil pessoas rezando com as crianças. Sabe o que é 70 mil pessoas? Estava chovendo, as pessoas rezando o terço debaixo de tenda, nem sei se tinha guarda-chuva naquela época, acho que não, ou tinha, não sei, vendo sol, rezando o terço, estava chovendo, estava tudo alagado, o pessoal molhado e tal. A história diz os relatos, o milagre do sol. O sol desce, baila sobre eles, começa a dançar assim, seca todo o chão que estava molhado há 2, 3 horas de chuva, seca a roupa deles sem denegrir a pele, os olhos, porque a luz era fortíssima. E ele começa a bailar e o evento dura por uns 10 minutos assim. E as pessoas se ajoelham, pedem perdão pelos pecados, porque viram a atmosfera sobrenatural que estava, e se convertem, começam a gritar: meu Deus, o Senhor, Tu és meu Salvador, e não sei o que, não sei o que. As crianças ali também participando. Ou seja, 70 mil pessoas presenciaram esse evento. Alguns ateus dizem que foi um fenômeno natural, assim como eclipse e tal. Só que ninguém jamais vai provar como as crianças determinaram a data, o local e a hora do fenômeno. Como? Pode ser um fenômeno natural, pode ser. Deus se manifesta por isso. Mas as crianças disseram que ia acontecer nesse dia, nessa hora e nesse local. Uma prova: o jornalista Avelino de Almeida, do diário O Século, testemunhou. E ele diz: eu presenciei, eu vi, eu participei. E ele disse: agora cabe a religião e a ciência discutirem o que aconteceu. Porque eu não entendo. Porque a parada aconteceu. A aparição de Lourdes. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Lourdes apareceu no ano de 1858. Havia lá Bernadette e mais 2 meninas, a qual não me recordo o nome e também não são marcantes nessa situação. Estavam lá procurando lenha. Bernadette e mais 2 meninas. Ela tinha 14 anos. Eu falei: olha o tipo de gente no bom sentido, né? Nossa Senhora aparece. Crianças, pessoas sempre humildes, sobrevivendo à risca ali, sabe? Sempre lutando, vindo de uma família complicada financeiramente. É esse tipo de gente que Nossa Senhora aparece, e isso dá mais veracidade ainda às aparições. E ela aparece, tipo assim, eles estão caminhando na selva, assim, procurando lenha, cortando lenha, sei lá. E tinha uma grutinha, tipo, lá em cima. Aí, Bernadette ouve uma voz, doce e suave. E ela vai lá e começa a conversar e tal. Resumindo, a aparição aconteceu e as crianças sofreram muita perseguição. Muita. Assim, ninguém acreditava nelas, chegaram a amarrar a grutinha e tal. Mas Bernadette, movida pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, continua indo e tal. E até que Bernadette: Nossa Senhora, faz alguma coisa. Eu estou sem fundamento nenhum para justificar e tal. E Nossa Senhora inspira a Bernadette a cavar o chão. Ela pega as mãos e começa a cavar. E dali joga uma água. E nunca mais parou de sair essa água, chamada as Águas de Lourdes. E o pessoal que duvidava começou a ser curado nessas águas. Já ouvi muitas pessoas dizerem que não há cura que não aconteça nessas Águas de Lourdes, mental, física. E o mais engraçado também é que um Papa, 4 anos depois, em 1854, ele formula um dogma chamado Imaculada Conceição, ou seja, Maria concebida sem pecado original. E quando Maria se apresenta aqui, ela diz: eu sou a Imaculada Conceição, 4 anos depois. Só que você imagina, 1858, tinha tecnologia da informação, globalização, divulgação, internet, WhatsApp, não tinha nada. Ainda mais para uma criança, o que ela vai saber que é a Imaculada Conceição? Eu acho que demoraria uns 10 anos para a informação sair do Vaticano e chegar até em Lourdes, na França, né?
Mas aí Bernadette sai anunciando, a Imaculada Conceição apareceu para mim, apareceu. Não sabe quem é a Imaculada Conceição? Nossa Senhora se apresentou assim, mais uma das provas, um elemento de prova. Guadalupe, bem rapidinho, ela apareceu a Juan Diego, um índio, e orava uma deusa, que eu não me arrisco a falar esse nome, é o Satanás mesmo, segundo, a quem eram oferecidos vidas humanas em holocausto. E quando Nossa Senhora de Guadalupe aparece a Juan Diego, ela diz assim: vai e fala com o bispo para construir um santuário aqui e a gente vai resgatar a fé cristã que foi consumida pelos astecas que adoravam essa deusa aqui. E aí Juan Diego vai até o bispo não acredita, pede um sinal, olha o sinal, a mesma coisa, e aparece um manto milagroso. Nossa Senhora inspira Juan Diego, estou falando bem rápido, a subir no monte e encher o seu poncho, que é uma espécie de manto assim, ele agrupa, com um monte de pétalas. Mas naquela época era inverno e não tinha pétalas, mas ele foi mesmo assim, e ele achou um local cheio de pétalas, colocou ali dentro e levou até o bispo. Quando chega no bispo, o Juan Diego abre assim um manto e está expresso a pintura, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Não havia nada no poncho, ou seja, foi um milagre. E o mais engraçado é fato sobre o manto, o poncho. A imagem não é uma pintura e é impossível fazer qualquer réplica dela com as mesmas propriedades. Não foi pintado, parece que foi colocado ali. Então, muitas pessoas dizem que é uma imagem 3D. Um cara da NASA, em 2000, fez um estudo. Ele pegou o olho de Nossa Senhora de Guadalupe, depois eu vou mostrar, e ele deu um zoom de 2.500 vezes. E ele viu, no zoom, a imagem de Juan Diego apresentando o manto para o bispo. Em 2.500 zoom no olho daquela imagem, daquele ponto. Ou seja, estava expresso Nossa Senhora olhando para aquela ocasião naquele momento. E mais outros grandes sinais, tipo assim, o manto tem características de um corpo vivo. A íris dos olhos é de um corpo vivo. O manto, apesar de ser de péssima qualidade, parece ser indestrutível. O material que foi composto era para se desintegrar em 30 anos. Vocês percebem que, mas como assim? Nossa Senhora aparece em Fátima, Guadalupe, La Salete, Medjugorje e lá vai pedrada, mas ela sempre aparece com uma fisionomia diferente. Mas como assim? É a mesma? É a mesma. Só que Nossa Senhora muitas vezes aparece em contextos diferentes e realidades diferentes. Algumas frases dos santos. São Fulgêncio, Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sobem a Deus. São Padre Pio, esse cara aqui é demais. Uma vez me perguntaram, o Padre Pio falando, né? Padre Pio, como o senhor consegue rezar 100 terços por dia? 100. Ele assim, como você consegue não rezá-los? Amém? Vamos colocar de pé, gente. Feche os seus olhos. O meu objetivo com essa pregação era esclarecer algumas dúvidas, mas também incentivar vocês a saírem daqui devotos de Nossa Senhora, como um pilar de fé. Existem milhões e trilhões de testemunhos de conversão, de pessoas que chegaram afastados de Deus e da igreja, olharam para uma imagem no centro de uma cidade e ouviram uma voz: meu filho, volta para casa. Volta para Deus. E as pessoas converteram. São infindáveis os testemunhos de Nossa Senhora. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Nossa Senhora não quer ser adorada, isso não é idolatria. Nós estamos pedindo a intercessão dela, estamos nos consagrando, como ela falou em Fátima. Me consagre. Consagre o seu coração ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ela será uma mãe, um pilar, uma intercessão que apontará para Jesus sempre. É um pilar da fé do cristão. Cante, eu me consagro a Ti. Feche teus olhos e entra nesse momento. Eu me consagro